Erros comuns cometidos no Excel por iniciantes desta ferramenta. Bem, um dos erros comuns cometidos no Excel é esse que apresentamos por meio deste mapa, que é misturar tipos de dados na mesma coluna. Quando se mistura tipos de dados na mesma coluna, isso pode fazer com que não seja possível utilizar funções como soma, média, máximo, entre outras funções existentes no Excel, bem como também fica difícil inserir tabela dinâmica e fazer uma análise mais profunda dos dados que nós temos no Excel. Então, o erro que estamos aqui a nos referir é esse que se apresenta neste mapa. Notem, por exemplo, que aqui nós temos uma coluna com o tipo data, uma coluna para referir-se à data. E conseguimos notar que temos algumas datas que são aqui mencionadas. Agora, qual é o problema que existe aqui? Bem, nós estamos a misturar tipos de dados numa mesma coluna. Uma vez que a coluna é data, deveria ter somente informações aqui que estão ligadas com a data. Só que ao invés disso nós temos data e nós temos aqui uma informação que é sem informação. Ou seja, alguém escreveu isso por achar que bem, não seria necessário colocar aí uma data nesta linha, nesta coluna. Mas é um erro nós fazermos isso. Um outro erro também que pode ocorrer é os separadores da data. Por exemplo, nós conseguimos ver que as datas estão separadas por barra. Se nós decidirmos passar a separar os dados por ponto, isso vai incorrer a um erro. Por quê? Esta informação já não vai ser reconhecida como uma data, mas vai ser reconhecida como um texto. O mesmo se dá nessa nossa segunda coluna que nós temos aqui, que é a coluna de valores. Uma vez que é a coluna de valores, seria de esperar que nós aqui tivéssemos somente valores. Mas o que nós notamos? Aqui foi inserido um valor, que é 12.000, com um símbolo monetário, dólar. Aqui foi inserido um valor, que é 13.000, e foi inserido um ponto. Aqui foi inserido outro valor com o KZ. Qual é o problema em ter escrito desta forma? Bem, o problema é que quando nós estamos para colocar símbolos monetários no Excel, nós não colocamos de modo manual. Não vamos a partir aqui do teclado fazer a combinação para inserir o símbolo monetário. Isso é um erro. Nós simplesmente colocamos o valor, que no caso é 12.000, e vamos aqui nas opções e a partir daqui é que nós podemos inserir os símbolos monetários que nós vamos precisar, como por exemplo o euro ou um outro símbolo monetário que seria necessário utilizar aí. Aqui qual é o erro? É que normalmente quando estamos para inserir os dados, não precisamos separar também por pontos. Quando nós separamos os valores ou os números por pontos aqui, ele reconhece como texto e dá erro. Aqui é o mesmo, colocamos KZ e ele reconheceu também como texto. Para este caso, uma vez que nessa data não tem nada, não precisamos colocar N/A para indicar que não há nada. Podemos deixar ele simplesmente em branco. Aqui também não precisamos colocar esse data, deixamos ele simplesmente em branco. Deste modo, se nós fizermos isso, nós então estamos aqui a construir uma tabela que vai ser útil para as diferentes situações dentro do Excel. Diferente de nós chegarmos aí e colocarmos ou cometermos esse erro que nós acabamos de ver, que é utilizar pontos, que é colocar símbolos monetários, que é colocar N/A para indicar nada, numa coluna que está a referir-se a valores. Se nós estamos a nos referir a valores nessa coluna, o único tipo de informação que deve ir lá são meramente valores. E de lembrar, quando estivermos a inserir valores, não precisamos separar por pontos, por vírgula, nem sequer colocar o símbolo monetário manualmente. Simplesmente vamos inserir os valores. Depois de inserirmos os valores, vamos aqui neste botão. Depois de inserirmos os valores,
Vamos aqui neste botão e a partir daqui nós podemos inserir o símbolo monetário que nós precisarmos, como por exemplo o euro. Okay? Então é esse tipo de erro que alguns iniciantes têm cometido no Excel que precisam ser corrigidos. Se gostou, então siga o perfil, siga as nossas redes sociais para que possa aprender mais sobre o Excel, possa haver mais dicas assim para evitar alguns erros no Excel e também para aprender mais sobre como analisar os dados que tiver em sua posse.